Bom dia, Rogério. Tudo bem com você? Então quer dizer que você me refutou. Vamos analisar a refutação que você fez a mim e vamos ver o que a gente consegue comentar em cima da sua refutação. Antes queria agradecer ao nosso querido Gustavo Silva, que me marcou no vídeo. Então vamos lá, Rogério. A palavra é sua. Fala aí. Pastor Romário, bom dia. Bom, esse não é o primeiro vídeo que eu vou refutar do senhor e provavelmente não vai ser o último. Eu me lembro que na nossa última conversa, eu fiz duas perguntas. Primeiro, o nome da instituição a qual o senhor é pastor. O senhor não me respondeu. Segundo, quem havia fundado a instituição a qual o senhor é pastor? O senhor disse que foi Jesus Cristo, o que eu duvido muito. Jesus só fundou uma igreja e não foi a do senhor. Rogério, você confunde igreja cristã com denominação cristã. Então, quando eu falo que Jesus foi quem fundou a igreja a qual eu faço parte, a igreja que eu pastoreio, isso significa dizer que Jesus, ele é o fundador da igreja cristã. E a igreja cristã, ela é una. As denominações cristãs é que são diversas. Então, sim, foi Jesus quem fundou a igreja que eu pastoreio, a igreja que eu participo. Jesus fundou a igreja apostólica. Jesus não fundou nenhuma denominação. Então, se Jesus não fundou nenhuma denominação, ele não fundou diretamente a igreja que eu faço parte, nem a igreja que você faz parte. Pois a igreja que eu faço parte é uma denominação cristã e a igreja que você faz parte também é uma denominação cristã. Ou seja, as nossas igrejas são ramos da igreja original fundada por Cristo. Mas vamos lá. O senhor disse que a Igreja Católica acrescentou esses livros no Concílio de Trento. Na verdade, o senhor repete o que todos falam. O problema é que o mesmo erro que os outros cometem, o senhor também comete. Porque seria tão simples vocês provar isso. Bastava entrar no site do Vaticano, baixar a ata do Concílio de Trento. Está lá para o senhor ler. Lógico que é muito documento, o senhor precisaria de tempo para ler. Como o senhor não dispõe de tempo para ler, mas dispõe de tempo para falar, é preferível falar. Até porque é mais fácil falar. Provar é outra história. De fato, talvez a melhor colocação seja que a igreja aceitou e reconheceu de forma definitiva no Concílio de Trento esses livros apócrifos como sendo livros inspirados por Deus. A esses livros a igreja deu o nome de deuterocanônicos. Aliás, a igreja não aceitou os livros apócrifos. A igreja aceitou alguns livros apócrifos, pois iguais a esses que a igreja reconheceu, em 1546, existem vários outros. Mas vamos lá. O Lutero, isso aqui é feijão com arroz, a gente sabe que o Lutero, ele termina a sua tradução, a tradução da sua Bíblia, no ano de 1534. E para traduzir a Bíblia, ele utiliza a Vulgata Latina, que é a Bíblia oficial da Igreja Católica desde o ano 242, que contém esses livros, né? Esses 7 livros que o senhor diz que a igreja tirou. Então veja bem, o Lutero, ele traduziu também esses livros, tá? Ele traduziu. Ou seja, Lutero se utiliza de uma Bíblia oficial da Igreja Católica, que já tinha esses 7 livros, traduz a sua Bíblia do latim para o alemão, e aí vocês vêm hoje e dizem que a igreja acrescentou esses livros. Como que a igreja acrescentou esses livros se Lutero termina a tradução em 1534, tá? E o Concílio de Trento foi só em 1545. Ou seja, a igreja acrescentou aquilo que já estava lá? O senhor tem que apresentar provas. Entra lá no site do Vaticano, a própria igreja te fornece as provas. Bom, a primeira coisa, a Vulgata é de 242 depois de Cristo? Você tem certeza? Quem foi que escreveu a Vulgata, Rogério? Quem escreveu a Vulgata foi São Jerônimo. E São Jerônimo, ele nasce em 347 e morre em 420 depois de Cristo. Então, como São Jerônimo poderia ter escrito a Vulgata em 242, sendo que ele só nasceu em 347? Estranho, né? De fato, São Jerônimo era um doutor da igreja, um dos maiores eruditos que a igreja já conheceu, um homem de extrema competência. E, na realidade, ele traduziu a Vulgata de 387 a 405 depois de Cristo, então longe da data que você mencionou. E é fato que a Vulgata ela continha esses livros. Porém, você esquece de dizer que São Jerônimo ele escreve na sua Bíblia, na sua tradução, um prólogo que foi chamado ou ficou conhecido como Prólogos Galeatos. E esse prólogo, ou seja, esse apêndice que ele escreve, nesse apêndice
ele faz uma advertência à igreja para que não aceitem esses livros como inspirados por Deus. Isso você não diz para a sua audiência, não é? Outra coisa, você diz que Lutero, ele traduziu para o alemão do latim, da Vulgata? Não. Lutero, ele traduziu direto dos textos originais, grego e hebraico. Já existia de fato uma tradução para o alemão que foi feita a partir da Vulgata, mas essa tradução foi feita no século XIV, ou seja, anterior a Lutero. Lutero traduziu diretamente dos textos originais e não da Vulgata. Recomendo a você a leitura do livro A Bíblia através dos séculos, de Antônio Gilberto. E aproveito o espaço também para refutar uma ideia entre os católicos de que Lutero, ele retirou esses livros da Bíblia. De fato, Lutero, quando traduziu a sua Bíblia para o alemão, ele traduziu também com esses livros. Ele não ignorou os livros apócrifos, ele traduziu a Bíblia exatamente como eles a utilizavam. Você deve saber que entre os pais da igreja não existia unanimidade com relação ao cânon. O cânon ele foi reconhecido apenas em 397, mas os pais da igreja, especialmente anteriores a esse período, eles tinham cânons diferentes, você deve saber disso. Mas vamos lá, falando de Bíblia, né? Estou falando aqui de Antigo Testamento. A Bíblia da Igreja Católica Ortodoxa da Síria tem 61 livros. A Bíblia da Igreja Católica Ortodoxa Grega tem 80 livros. A Bíblia da Igreja Católica Ortodoxa Etíope tem 91 livros. E a Bíblia da Igreja Católica que está em Roma tem 73 livros. Todas essas 4 igrejas, pastor, são do primeiro século e têm como fundação apóstolo. Ou seja, todas elas estão erradas. Só a igreja protestante está certa. Repense, pastor. Você cita várias Bíblias católicas com composições diferentes. Na realidade, isso depõe contra você, porque isso mostra como a sua igreja ela inclui ou retira livros do cânon sagrado ao seu bel prazer, sem critério nenhum. Então eu pergunto para você, dentre todas essas Bíblias que você mencionou aí, desses cânons diferentes da Igreja Católica, qual é o correto? Por que é que você não cita a Bíblia hebraica, o Tanar? Porque você sabe que a Bíblia hebraica não tem esses livros. Esses livros não são reconhecidos e não são aceitos pelos judeus. Então, o Tanar, a Bíblia hebraica, ela tem exatamente os mesmos livros que contém a nossa Bíblia, a Bíblia protestante. A única diferença que há entre a nossa Bíblia e a Bíblia hebraica é o número de livros. Em que sentido? A Bíblia hebraica ela tem 22 livros e a nossa tem 39. Mas por quê? Porque existem livros na Bíblia hebraica que eles se utilizam desses livros como sendo um único livro. E na nossa Bíblia, como também na Bíblia católica, estão divididos em 2. Por exemplo, Esdras e Neemias na Bíblia hebraica é um só. 1 Samuel e 2 Samuel é um só. Reis, Crônicas, enfim, todos esses livros são um só. Então dá diferença de fato numérico, mas no conteúdo a nossa Bíblia é exatamente igual à Bíblia hebraica. Você sabe disso. Você então pode citar a Septuaginta, porque vocês sabem que a Bíblia de vocês foi traduzida da Septuaginta. Mas você sabe que a Septuaginta, ela também não é a Bíblia. Ela é uma versão da Bíblia. Ela é uma tradução da Bíblia, feita do hebraico para o grego, ali por volta do 3º século antes de Cristo. E sabemos que, de fato, na Septuaginta, esses livros estavam inseridos. Mas a Septuaginta não é autoridade, por ser ela uma versão ou uma tradução. Nós precisamos, então, entender que a Bíblia, de fato, é o que está em hebraico, é a Bíblia hebraica, é a Bíblia que era utilizada pelos hebreus, não a Septuaginta. Outra coisa, de onde você tirou que essas igrejas elas são do 1º século e que elas foram fundadas por apóstolos? Não existe base histórica, nem muito menos bíblica, para comprovar que essas igrejas que você cita, elas são do 1º século. A igreja romana, católica apostólica romana, ela é do 4º século. Ou seja, nem mesmo a igreja católica apostólica romana, ela foi fundada por apóstolos. E vou mais longe, nem mesmo a igreja de Roma, que está citada na Bíblia, a qual Paulo escreveu uma carta, de fato foi fundada por apóstolos. Muito provavelmente ela foi fundada por cristãos que estavam presentes no dia de Pentecostes. E participando daquele evento, muitos se converteram e ao voltarem para Roma, fundaram essa igreja. E quem diz isso não sou eu, são teólogos católicos que dizem isso.
E eu vou deixar por último uma recomendação para você ler também, o livro Francisco Renasce a Esperança. E você vai encontrar essa informação exatamente nesse livro, que foi escrito por teólogos católicos. Em especial, leia o artigo escrito por Eduardo Ronart e você vai entender o que eu estou dizendo. Um abraço, meu querido. Qualquer coisa, estamos aí para aprendermos junto da palavra de Deus, viu?